Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, na verdade já se encaminhando para o final da nossa série sobre TDD. E hoje a gente vai falar quando a gente não deve usar TDD. Em programação, geralmente quando a gente descobre uma técnica, alguma ferramenta muito legal, a gente quer usar essa técnica ou essa ferramenta em todos os lugares. E é a mesma coisa com TDD. E aí a gente começa a fazer a seguinte pergunta: devo usar TDD em tudo? Ou devo aplicar TDD em tudo? E a outra pergunta é: será que TDD agrega para todos os casos? Será que eu deveria usar TDD necessariamente em todos os casos que eu tenho de programação? É isso que a gente vai discutir no nosso vídeo de hoje. Em engenharia de software, geralmente digo que a gente não deve dizer nunca, nem sempre. É o famoso nunca diga nunca. Isso serve para todas as ferramentas. Você nunca pode dizer que você vai usar essa ferramenta sempre, ou eu nunca vou usar essa ferramenta de maneira nenhuma. Ok. Eu entendi. Eu tinha feito um voto de fazer tudo via TDD. Legal, eu forço um pouco a barra de usar TDD nos vídeos ou nos posts, nos artigos que eu estou escrevendo, porque aquilo ali é para forçar um hábito, é para a criação de um hábito e também para efeitos didáticos. Uma coisa que eu tenho percebido de usar o TDD é quando você não tem certeza do que você quer alcançar, ou melhor, você não conhece exatamente que lógica você vai usar. Então o TDD é uma maneira de você, aplicando baby steps, evoluindo a sua lógica e evoluindo o algoritmo que você está criando. Ou seja, você vai tendo feedbacks daquele algoritmo que você está criando. Então aí eu acho que o TDD agrega bastante valor. A gente não deve pensar em usar o TDD só porque é modinha. Então, por exemplo, se você sabe qual é a solução, se você sabe exatamente qual é a solução mais genérica possível para aquele problema, parte logo para a solução. No final das contas, o que conta mesmo é a sua experiência. Então, se você já conhece, é uma lógica trivial, você já sabe qual é o caminho a seguir, você pode eu deixaria o TDD de lado e eu poderia já ir direto para essa lógica. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a gente está falando sobre TDD, eu não estou falando sobre testes automatizados. Se o Pedro Bial disse uma vez que era para você usar filtro solar, se ele tinha um único conselho era para usar filtro solar, o único conselho que eu posso te dar é sempre faça testes automatizados. Há muito tempo atrás eu comecei a trabalhar com Rails. Eu estava meio decepcionado com o ABAP, eu achava que o ABAP como tecnologia não era mais interessante, então estava começando a procurar coisas mais legais. E aí eu me deparei com o Rails. Eu comecei a estudar Rails muito tempo, quando eu estava começando ainda o Rails ser alguma coisa hipster, ser realmente alguma coisa... Antes dele, na verdade, virar modinha, que agora alguns dizem que até modinha já não é mais. Mas há muito tempo. E é uma cultura muito arraigada na comunidade Rails, em desenvolvimento, na verdade hoje em desenvolvimento moderno, cobertura de testes, ou seja, quanto do seu código de produção está coberto por algum teste, ou para cada lógica que você tem um teste automatizado. Então se buscava o santo graal da automação de testes, que é a cobertura de testes 100%. Isso significa que 100% do seu código estava coberto por algum teste automatizado. Então o que se buscava? Se buscava escrever teste para tudo, inclusive para métodos muito simples, como por exemplo os getters e setters. Os getters e setters, na minha opinião, não precisa escrever teste automatizado para ele, porque eles são métodos muito simples. Na verdade, aquilo ali eu considero até um desperdício de tempo. Aí sim, isso são linhas de programação que você vai escrever que não agregam nenhum valor para o produto final. Mas cuidado, essa regra simples, não precisa de teste automatizado, ela é incompleta. Quando eu estou falando isso, a gente está falando em termos de simplicidade de código. Eu estou falando de realmente códigos muito simples. Getters e setters são muito simples de se escrever, geralmente uma linha, duas. Mas cuidado, existem códigos muito simples que um erro ali pode causar um estrago. Eu não estou falando que códigos curtos ou métodos curtos não precisam ser testados, não precisam ter testes automatizados, mas sim lógicas simples, isoladas dentro de um método. Qualquer outra coisa precisa ter necessariamente, ou é legal que tenha uma cobertura de testes, porque você não sabe que se
ou um outro desenvolvedor vier mexer nesse código, que estrago ele vai causar alterando esse código. Por isso que é legal ter uma cobertura de testes de 100%, vamos dizer assim, de códigos relevantes, de códigos não triviais. Então, os testes são necessários, porque, de novo, quando que você vai saber que em alguma alteração você não quebrou nada? O Maurício diz uma coisa bem interessante no livro dele, ó. Código é culpado até que se prove inocente. Então você fez uma alteração no código, para falar a verdade eu já vi muito desenvolvedor fazer isso, é muito comum, né? Desenvolvedor cheio de confiança, fala, não, fica tranquilo que essa alteração não vai quebrar nada, eu tenho certeza. Aí quando você transporta para produção, ela vai lá e quebra. Você não tem como garantir que um código vai funcionar sempre. Você não tem como garantir que aquela sua alteração não quebrou nada. Daí os testes automatizados vêm para que aí sim você tenha a garantia de que você não quebrou nada. Um outro ponto que o Maurício discute no livro dele são os erros comuns durante a prática do TDD. Ele diz o seguinte, como por exemplo, escrever testes e não ver falhas. Então você escreve um teste e você não vê esse teste falhar. Isso tem que levantar uma suspeita. Então, por exemplo, você está escrevendo um teste para um determinado cenário e ele não falha. Você tem que ir lá e dar uma olhada melhor nesse teste. Será que o seu teste está realmente testando alguma coisa que vai falhar? Então eu costumo sempre eu costumo sempre dar mais atenção para testes que falham. Então quando você está aplicando o TDD, escrever um teste e ele não falhou, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Nos meus vídeos vocês viram alguns cenários que eu escrevi o teste e ele não passou, mas é porque eu estava querendo testar um cenário e eu já sabia na solução que eu tinha aplicado que aquele teste passou. Então são casos muito raros em que isso acontece. Mas é bom para você ficar esperto. Imagina que você escreveu o seu primeiro teste e ele passou. Isso acontece, pelo que eu vi aqui nos vídeos que eu fiz, quando você vai testar um cenário positivo. Por exemplo, você vai testar um cenário onde a resposta é um valor positivo, ou então um valor zero. Esse daí é um perigo, se você vai testar se o valor de retorno da sua função, do seu método, né, é zero, porque se você deixar o método em branco, sem nenhuma implementação, o teste passa. Isso é muito perigoso, então eu já discuti isso em outros vídeos. Tomar cuidado com as suas asserções, porque elas precisam realmente testar alguma coisa que pode dar errado. Outro erro comum no TDD é o seguinte, você escreveu o código, a gente viu isso daí num dos meus vídeos. Então você vai lá, escreve um código, passa por todos os testes e todos passam. E aí você considera que aquele trabalho está encerrado e você não cogita a ideia de refatorar o seu código, afinal de contas já está tudo funcionando. Se você deixar de refatorar seu código ou você perder alguma oportunidade de refatoração do seu código, eu acho que você, na minha opinião, você está perdendo um dos grandes baratos do TDD, que afinal de contas você já criou seus testes, os testes estão testados, você sabe que ele falha quando devem falhar, e aí você perde a oportunidade de reescrever seu código de maneira correta, de uma maneira mais elegante, quem sabe até seguindo os princípios de orientação a objeto, de acordo com o Solid, aplicando, por exemplo, algum design pattern. Você perde essa oportunidade de escrever seu código corretamente. Então, se você estiver aplicando o TDD, não perca essa oportunidade de refatorar seu código. Outra coisa que o Maurício chama atenção, um erro comum em TDD, é você não começar pelo cenário mais simples. Lembra, aplicar o Baby Steps. Se você vai pelo cenário mais difícil, e você não está aplicando o Baby Steps, ou seja, você está querendo correr antes de andar. Então, sempre começa pelos cenários mais simples. Tá bom, vamos supor então que eu te convenci, você seguiu os exemplos, você até comprou o livro do Maurício, tá lendo, gostou e você deve estar se perguntando, e aí, como é que eu vou convencer o meu chefe a deixar eu usar TDD? Você não vai, os números vão. Então o que você tem que fazer é você começar a aplicar TDD por si próprio. Aconteceu comigo, ninguém disse que eu deveria usar orientação a objeto, mas eu fui teimoso e fui lá e comecei a usar orientação a objeto nos meus programas. TDD é a mesma coisa, eu comecei bem tarde, comecei esse ano a aplicar TDD nas coisas que eu estou usando, mas pelo menos tem que aplicar de algum jeito, mesmo que seja de uma maneira pirata, ok?
Então você aplica TDD, mostra os números, mostra a melhora de produtividade, a melhora de código, e aí isso sim vai convencer o teu chefe. Então, nos seus programas, tente usar o TDD. Gaste tempo desenvolvendo o seu código e usando o TDD. E aí sim você deixa a sua produtividade mostrar a qualidade do seu código falar por si só. Não vai lá você tentar convencer ou mesmo comprar uma cópia do livro ou falar assiste lá os vídeos do Furlan. Não, isso daí não vai funcionar. O que funciona é você usar a técnica e mostrar com números para ele. Se você comprar o livro do Maurício, ele põe uma série de artigos, uma série de estudos da indústria e da parte acadêmica, mostrando as principais vantagens do TDD, como o TDD melhora na produtividade, estudos científicos, estudos na verdade na indústria mostrando como o TDD melhora a produtividade, em que pontos eles melhoram a produtividade. Eu não vou falar desses estudos aqui, porque você vai lá e compra o livro do Maurício e leia, prestigie o trabalho dele também. E agora você deve estar pensando, pô, comecei tarde, eu tenho um monte de código Z aqui na minha empresa, onde eu trabalho, no meu cliente, e como é que eu vou aplicar TDD nesse meu único programa? Eu nunca vou mostrar a qualidade do TDD. E aí vem outra discussão se aplicar ou não TDD em código legado, em código já existente. O que o Maurício sugere no livro dele, eu acho isso já um pouco mais utópico, mas o que ele pensa é começar a escrever códigos de teste começar a escrever testes automatizados para aquilo que já existe. Então, o princípio é interessante, você tem uma série de rotinas, uma série de lógicas e você começa a escrever testes automatizados para essas lógicas. A partir daí, desses testes, você começa a refatorar o código escrito desse legado. Assim, você está protegido pelos testes, né? Então, de acordo com essa utopia, seria, eu faço os testes, depois eu vou lá, faço a refatoração, e depois essa refatoração está protegida através dos testes. Eu garanto que essa refatoração funcionou com os meus testes. Eu acho isso meio arriscado. Se você não está conseguindo nem aplicar TDD em código novo, quanto mais em código antigo. Mas a ideia está aí, você pode seguir ou não. Eu já mencionei em outros vídeos que a gente está desenvolvendo um programa lá na firma, que é um teste automatizado para uma geração de arquivo. Então, como você faz um teste automatizado disso? Nós escolhemos fazer da seguinte maneira, comparar o resultado do arquivo. Então, por exemplo, eu tenho uma série de cenários. Hoje os cenários já estão em mais de 90 cenários. Então, uma vez que o usuário ou funcional testou e ele está contente com o resultado, a gente vai nesse programa, tem esse programa que a gente está desenvolvendo, e ele tira uma foto dos resultados atuais. Com essa foto, eu posso rodar os testes no meu programa a hora que eu quiser. Então, a ideia é o seguinte, que quando eu tiver uma alteração num cenário, esses testes automatizados vão conferir se a foto atual bate com a foto que eu já tinha no sistema. Se o resultado for igual, legal, quer dizer que os cenários que não deveriam ser mexidos, não mexeram. Ou seja, deveria ter erros ali, deveria falhar somente nos cenários onde houveram alteração. O funcional ou o usuário vai continuar tendo que testar os novos cenários, ou os cenários alterados. Mas, legal, tudo bem, pelo menos ele não vai precisar retestar todos os outros 90 cenários restantes que não foram alterados. Então ele sabe que se ele alterou o cenário 2 e 3 e tiver um erro no cenário 4 ou 5, 6, o que vai acontecer? Ele sabe que o desenvolvedor alterou alguma coisa que não deveria, que o programa está dando um resultado diferente daquele que deveria. Então o que ele faz? Ele vai reportar isso daí para o programador, e o programador vai ter que corrigir pelo menos aqueles testes que deverá corrigir aqueles cenários que não deveriam ter sido alterados. Você poderia aplicar esse mesmo princípio, por exemplo, nos casos de códigos legados. Então você poderia gravar o resultado em vários cenários, né, de acordo com o seu programa, e aí você pode fazer a refatoração e comparar o resultado esperado, o resultado que você está gerando novo com o resultado gravado. Eles têm que ser iguais. Então, bem interessante isso daí. Quem sabe algum dia ainda aqui no meu vídeo eu explico um pouquinho melhor como é que nós desenvolvemos esse programa. Então, para concluir, eu posso dizer o seguinte, não existe uma regra. Você vai precisar usar o bom senso para saber quando que você vai usar ou não
o TDD. De novo, eu não estou aqui dizendo para não usar testes automatizados. Isso está fora de questão, isso precisa ser feito. O que eu estou querendo aqui afirmar é usar ou não o TDD. Então, se você já sabe a solução é trivial, genérica, né? A solução final ela é trivial. O que você faz? Vai direto para ela e depois você escreve os testes automatizados. Então, você está lá, empacado em uma lógica, empacado numa classe que está meio encebada, aí é um grande candidato a você aplicar o TDD. Então beleza, então esse daqui foi o penúltimo vídeo da nossa série do TDD. Eu devo ainda publicar nos próximos dias o fechamento dessa série, um vídeo curtinho só para a gente fechar a série, mas fica a lição, use o TDD quando você achar que deve, e para falar a verdade, no comecinho da sua carreira como praticante de TDD, eu aplicaria TDD em tudo, e aí depois com o tempo você vai vendo aquilo que agrega ou não valor para você. E lembre-se, testes automatizados sempre, não está sobre discussão, a gente não abrir para discussão aqui, o que está sobre discussão é usar ou não TDD, testes automatizados sempre. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa série, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assine o canal, dê o joinha, deixe seus comentários aí embaixo. Um abraço para vocês e até o meu próximo vídeo.